noite, sétima e oitava, tudo bem? Aqui é a professora Renata. Eu tô passando aqui para dar uma explicação das nossas atividades dessa semana. Vocês vão perceber que no arquivo que a professora enviou, tem a primeira parte que está toda escrita em verde. O que é essa parte? São as correções das atividades da semana do dia 3 até o dia 17. Essa parte aqui, ó, toda de verde, tá? São as respostas. Então, nós temos primeiro as respostas de história, depois nós temos de português, depois nós temos de ciências, de geografia e matemática. De matemática, olha, a professora colocou aqui as contas, tá? Para que vocês vejam se as contas de vocês estão batendo, tá bom? Alguns alunos nós já orientamos no particular, que estavam com algumas dificuldades ou algumas dúvidas. Mas qualquer dúvida com relação à correção, pode chamar também, tá? Depois nós temos a correção de inglês, que está aqui embaixo. Vem, as respostas de verde, o que está de verde é a resposta correta, tá bom? E para finalizar, as respostas de artes. A de artes é mais uma produção, é mais uma resposta pessoal de vocês, ok? Depois, nós começaremos essa segunda quinzena com um poema. Um poema de uma pessoa muito importante para a educação brasileira, que foi Paulo Freire. Nós escolhemos o poema A Escola É. A escola é. O que a escola é? A escola é o lugar que se faz amigos. A escola não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente. O aluno é gente. O professor é gente. O coordenador é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que um se comporte como colega, como amigo, irmão. Nada de ilha cercada por gente por todos os lados. Nada de conviver com pessoas e depois descobrir que não tem amizade com ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede. Indiferente, frio, só. Importante na escola não é estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade. É criar um ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, lógico, numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, estudar, educar-se e ser feliz. E é por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Este aqui, ó, é o nosso poema do Paulo Freire, que nós escolhemos para vocês. Queridos alunos, após a leitura deste poema de Paulo Freire, que foi um dos maiores educadores brasileiros e que neste ano se celebra o seu centenário. Ele faria 100 anos se estivesse vivo. Propomos a vocês algumas questões com o objetivo de refletir o papel da escola. Após a leitura do texto, escreva em seu caderno o que é a escola para você. Paulo Freire, o autor da poesia, diz que a escola poderá ser melhor qual é a condição necessária para que isso aconteça. O que deve acontecer para que essa escola seja melhor? O que Paulo Freire quer dizer no verso? Nada de ser como um tijolo que forma a parede. A escola do poema se parece com a sua? Sua escola é assim? Por último,
faça uma pequena pesquisa sobre a vida de Paulo Freire. E aí a gente vai descobrir algumas coisas sobre Paulo Freire, que eu já vou dizer para vocês. Na nossa atividade de história, eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o Paulo Freire, olha lá. Só que eu trouxe alguns dados que na pesquisa vocês podem colocar que eu não coloquei aqui, ok? Paulo Freire foi um educador brasileiro, criador do método inovador no ensino da alfabetização para adultos. Ele foi um grande educador que se especializou em educar adultos, gente. Vocês! Seu método foi levado para diversos países. Paulo Freire nasceu no Recife, no Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Então, esse ano, dia 19 de setembro de 2021, se ele estivesse vivo, ele completaria 100 anos. A iniciativa do educador foi aplicada pela primeira vez em 1962, na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, quando foram alfabetizados 300 agricultores que trabalhavam lá. O projeto ficou conhecido como 40 Horas de Angicos. Os fazendeiros da região chamavam o processo educativo de praga comunista, porque eles não queriam que os seus trabalhadores lessem e escrevessem, né, gente? Para eles era muito mais cômodo para esses fazendeiros que os seus trabalhadores não soubessem nem ler, nem escrever, não pensassem, não refletissem. Isso era importante para ele. Com o golpe militar de 1964, Paulo Freire foi acusado de agitador e foi levado para a prisão, onde passou 70 dias. 70 dias, gente, são 2 meses e 10 dias. Em seguida, após ser libertado, se exilou no Chile. Ele ficou lá, no Chile. Foi embora e ficou lá. Durante 5 anos, desenvolveu trabalhos em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Em 1969, Paulo Freire lecionou na Universidade de Harvard, gente. Durante 10 anos, ele foi consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Municipal das Igrejas, em Genebra, na Suíça. O educador viajou por vários países dando consultoria educacional. Em 1980, com a anistia, ele voltou para o Brasil. Estabeleceu-se em São Paulo. Foi professor da Unicamp, da PUC e atuou como secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo, na gestão da Luiz Erundina. Por seu trabalho na área educacional, Paulo Freire foi reconhecido mundialmente. Ele é o brasileiro com mais títulos internacionais de doutor honoris causa de diversas universidades. Ao todo, são 41 instituições que reconhecem o trabalho de Paulo Freire e o premiou com vários títulos. Dentre elas, tem Harvard, Cambridge e Oxford. São as melhores faculdades do mundo. Então, acho que ele era uma pessoa muito importante, né? E no Brasil, ele fez muita diferença também, gente. E aí, eu coloquei algumas questões aí para vocês pensarem um pouquinho. Paulo Freire criou um método de ensino inovador. Para qual tipo de aluno? Quais eram os alunos em quais alunos ele mais pensava? Quando foi aplicada pela primeira vez a iniciativa de Paulo Freire? A ideia dele, quando foi aplicada a primeira vez? Em que época histórica do país o educador foi acusado de agitador e exilado do Brasil? Mandado para fora, foi preso e mandado para fora. Em qual época? Por que Paulo Freire foi reconhecido mundialmente
E por quais universidades? Onde ele foi reconhecido? Aí. As respostas estão no texto, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem chamar a professora, tá bom? Combinado? Depois nós passaremos para a atividade de inglês. Na atividade de inglês, nós deixamos um trecho lá da poesia da escola do Paulo Freire. A escola é. Aí nós escolhemos essa estrofe aqui, ó. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, cada funcionário é gente, certo? E aí nós temos embaixo um banco de palavras que vocês vão consultar para poder colocar na frente. Então aqui eu grifei diretor. Diretor é o estudante. Coordinator, teacher. Qual deles é diretor? Coordenador. Qual deles é o coordenador? Professor. E funcionário? Qual deles é funcionário? Vocês vão achar e colocar lá na frente, ok? Essa é a nossa atividade dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só chamar. Tanto eu, professora Renata, quanto a professora Cláudia, estamos à disposição para que a gente converse, para que a gente discuta sobre as nossas atividades semanais. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana de estudos e tchau! Um beijo e até a próxima!